sobrenome, ela está com câncer. Essa daqui está doente também. Aqui é a Eliana, a irmã da Williana. Essa aqui está doente também. Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e novamente nos reunimos sob o seu nome, sob suas bênçãos, para o nosso encontro de hoje, o encontro convosco, com o Mestre Jesus, com o Evangelho, com a Joana de Anjos, para o nosso aprendizado. E nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós em tua vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos. E olha, já perceberam que a minha voz está meio que enrolada. Nunca foi grande coisa, agora piorou, né? Vocês se lembram, os que me acompanham há mais tempo, na época da pandemia, no final de ano, também tive uma paralisia no lado esquerdo, agora de sábado para domingo para ontem, e apareceu aqui agora do outro lado. Faz parte da caminhada, né? Fomos para o hospital, fiz tomografia, tal, não apareceu nada, nenhum derrame, propenso a AVC, tinha mais uma inflamação mesmo do nervo, né? Chamada síndrome de Bell, que tantos e tantos têm. E agora, então, amanhã já tem também a consulta no neurologista, vamos lá ver, aí vai receitar a medicação, provavelmente a B12, né, que é utilizada nesses casos, e também depois a fisioterapia, né, e massagem para tudo quanto é lado aqui e tal, e faz boquinha, etc., mas é para recuperar. E não tem problema, a gente vai falando meio tortinha, meio enrolado, o olho não fecha direito, não fica lacrimejando. Esse outro aqui já não recuperou 100%, agora passou para o outro. Então, digamos que tudo vai empatar, né? Vai ficar homogêneo dos dois lados, um não vai ter que reclamar do outro. E a Célia já me passou lencinho para ir, aqui escorrendo a lágrima que cai, né? Não a lágrima de tristeza, nada disso. Acontece, faz parte da gente, acontece com tanta gente. A minha irmã já aconteceu várias vezes também, comigo aconteceu na época da pandemia, né, que vocês se lembram, e vamos tocando nosso barquinho. Se vocês não entenderem o que eu falo, paciência, mas vão entender sim, não tem problema algum, né? Faz parte da caminhada. Fala meio torto, agora sai tudo mais pela esquerda, né? Agora pela esquerda, a direita está meio abalada, mas não tem problema. E de qualquer forma é bom estarmos juntos, agradecendo a Deus pela vida acima de tudo, né, que nos propicia tantas coisas, companhias, aprendizado, resgates, expiações, provas, para o nosso benefício. E nós temos no Evangelho hoje, nós vamos falar então sobre a religião, sobre o cristianismo, o espiritismo. Hoje, antes de entrar especificamente ali no Evangelho, nós vamos falar sobre o prefácio do Evangelho, aproveitando também aquilo que nós vimos no dia passado, Sócrates, Platão, toda aquela semelhança, né, semelhança grande entre os princípios deles à época para aquilo que a gente sabe da doutrina hoje, tá bom? O prefácio do Evangelho é de
do Espírito de verdade e dá margem a muita colocação. Mas vamos ver o que diz. E diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, e já deu um tapa que já derrubei a água toda que está no chão, mas no chão também não passa, né? Ele levou um susto aqui do lado, já molhar mesmo, ficou no chão. Paciência. E diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino, e vossas mãos tomem a lira, e vossas vozes se unam, e que um hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens e irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É o que diz para nós aqui o Evangelho, hoje, do Espírito de Verdade, seu prefácio. E está no título ali, que eu coloquei para vocês de hoje, né, que cristãos, o Espiritismo e os cristãos, de uma maneira geral, eles estão juntos. Por quê? Porque nós sabemos, e nós também, claro, nos consideramos cristãos, e somos cristãos, seguimos a Cristo, seus ensinamentos. Apenas o que acontece? Acontece que levamos mais a fundo e atualizamos aquilo que Cristo quis nos dizer 2000 anos atrás, e que na época não tinha condição. Claro que vão dizer, e dizem mesmo, que os espíritas, ou a doutrina espírita, fala com os mortos, etc, etc, etc. E isso muitas vezes vai se chocar contra aquele dogma do nascer, céu, inferno, né, o espírito ali é criado, etc, etc. E nós sabemos que não é exatamente assim. Mas o Espiritismo, o cristianismo ensinam sim a mesma coisa. Porque, basicamente, embora de uma maneira um pouco diferente, uma maneira dogmática, tradicional, conservadora, como é o cristianismo há 2000 anos, que seguem a Bíblia e está ali, o Espiritismo também adotou, claro, uma parte da Bíblia, mais especificamente os Evangelhos, que trouxe para nós a atualização do Antigo Testamento. Tanto que, no momento, ali Jesus fala para todos nós, não é? É bem claro quando ele diz, no segundo maior mandamento, né, que no finalzinho, que toda a lei e os profetas estão contidos naqueles 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tanto o Espiritismo como o cristianismo falam amar ao próximo como a si mesmo. Agora, o que ali coloca, né, muitas vezes, com essa questão de ser cristão, e cristãos nós temos uma quantidade imensa de igrejas, né? Pentecostais, etc., neopentecostais, evangélicos, luteranos, presbiterianos, e uma série muito grande que foram ali se fixando em determinadas pontes, partes do Evangelho para formular ali os dogmas de cada um do seu ramo. Mas, na essência, é cristianismo, então segue Cristo. E Cristo foi bem claro quando ele falou: ama o próximo como a ti mesmo. E a doutrina espírita não fala nada além disso. Apenas atualiza, esclarece para todos nós o que nós realmente somos, de onde viemos e para onde vamos, trazendo tudo para o lado absolutamente espiritual, que confere para todos nós
uma responsabilidade muito grande sobre o nosso dia a dia. E nós, claro, sabemos muito bem disso, que não é novidade para ninguém, né? As responsabilidades. E isso muito bem esclarecido por tantos e tantos depoimentos de nossos irmãos espirituais, seja por Kardec, quando ali ele codificou os livros, seja por tantas e tantas manifestações que no decorrer desses 160 e tantos anos de que apareceu aí o Livro dos Espíritos, né, já está indo praticamente para quase 170 anos, deixou claro para todos nós que nós sim nos responsabilizamos. Né? Não existe aquilo que se chama do céu maravilhoso, divino, inferno mesmo, porque quem acha que está no fala assim, nossa, eu estou no céu, estou me sentindo tão bem, não tenho nada para fazer, que não sei. Não, quem está no chamado céu, como nós o consideramos, ou seja, ali participando dos seres angelicais, tipo Cristo, né? Ser perfeito, Espírito perfeito, trabalho é imenso, trabalha assim, não tem essa de folgar no plano espiritual. Se você não está cuidando de si mesmo, procurando progredir, melhorar, seja encarnado, seja como espírito livre, né, aqui no espaço, você está batalhando. Depois, quando você ascender a um grau superior de evolução, você vai cuidar de muito mais coisas do que imagina. Imagine Jesus cuidando de todos nós, que trabalho medonho ele tem, né? Pregando sempre a paz, chegou pregando a paz, pregando o amor, cuidando dos doentes, dos necessitados, e abrindo os olhos daqueles que eram os privilegiados da época, tal qual os privilegiados de hoje, abrindo os olhos, mas nem todos aceitam e deu naquilo que a gente sabe que deu. Agora, o cristão, disse cristão, que segue a Cristo, e seguir a Cristo precisa observar suas palavras e ir moldando suas atitudes conforme aquilo que ele espera de nós. E com tantas e tantas guerras, com tantas e tantas mortes, e a pessoa chega assim, estufa o peito, feita aquela pomba, né? E fala assim, não, porque nós matamos o líder não sei o quê, não, porque aquele novo líder também vai morrer, e nós vamos matar. E aí a gente para e pensa, né? Onde que está a evolução disso tudo? O que essas pessoas, aquelas que estão no entorno dessas pessoas, aqueles que apoiam essas pessoas, depois dizem, vêm e falam que é tudo em nome de Deus. Né? Eu não sei de onde que está, sabe, a lógica, o pensamento, não sei. Onde se perdeu? Se é que algumas vezes se achou. Esse é o problema. Porque só falar que eu sou, pode-se falar. A questão é ser. E demonstra-se, né, visivelmente, com tantas provas aí, que realmente não são cristãos em coisa nenhuma. Né? E fala, se acredita em Deus, pior ainda. Né? Porque a gente não consegue se auxiliar aqui encarnado e esperar que acredita em Deus, o Criador de todo o universo. É complicado, né, meus queridos amigos? É complicado. Desvaloriza-se demais a vida e valoriza-se demais a morte. Vangloria-se da morte porque matou, porque eu vou mandar matar e porque já matei. Comete genocídio à torta e à direita, genocídio em nome disso, em nome daquilo. Quando não é por guerra, é por doença. E tudo segue como se nada houvesse acontecido. Precisamos mudar muito, mas como a gente fala, começa a mudança por cada um de nós, e que realmente a gente consiga mudar. Né? É o que o Evangelho pede e espera de cada um de nós. Então é isso, amigos. Como eu disse para vocês que entraram depois do comecinho, estão chegando, de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos. Aí, então, estamos repetindo, porque alguns já perguntaram, o que aconteceu contigo? Uma paralisia aqui no meu lado direito, né? Tanto que ele não se movimenta muito, é esse lado que fala, que balança e tal. Né? Estou com o papelzinho do lado aqui, porque a gente está falando, e conforme a gente fala, esse lado que não responde muito, mas ele fica aberto, então
acaba escorrendo um pouco da saliva, então estamos aqui, né? E o olho aqui também não fecha direito, então acaba escorrendo um pouco de lágrima também, então escorre tudo aqui por determinado jeito, né? Mas tá bem, eu já tive outra, quem me acompanha desde a época da pandemia, desde o começo, no final do ano, eu me lembro qual, primeiro, segundo ano da pandemia também, eu tive mais deste lado aqui. Agora, deu um refresco e novamente fui brindado com esta ocorrência física, né? Mas não tem problema nenhum. Como eu já disse, né, antes aqui, já fui no hospital, fiz exame, tomografia, nada de extraordinário, nada de derrame, uma coisa que propensa a AVC, esse tipo de coisa. Isso é mais uma inflamação mesmo do nervo, né, chamada síndrome de Bell. Vai no neurologista vai receitar o medicamento, com certeza B12, vai fazer fisioterapia e vai retornando. Não vai ficar 100%? Não vai, mas vai retornar uma boa parte. E se esse lado aqui já estava meio comprometido, né? Esse lado também deve ficar um pouco comprometido, deve ficar normalzinho, porque aconteceu dos dois lados. Né? Que maravilha! Está vendo a sabedoria divina, como também é boa para nós? É isso, vamos levar com bom humor, acontece, e daí? Vai fazer? E eu vou deixar de falar com vocês, falar um pouquinho do evangelho com vocês? Não há motivo nenhum. Vocês vão me ouvir meio enrolado, né? Como eu disse, da minha voz não é lá grande coisa, agora pior ainda, né? Mas o importante é estarmos juntos, é importante falar do evangelho, cumprimentar os nossos aniversariantes, falar de Joana de Ângeles e tal. E acima de tudo, estar aí com vocês, né? Meus queridos amigos, então vamos cumprimentar vocês, que não tem ninguém ainda, viu? Olha aqui, vamos cumprimentar o Fábio Fidelis, o Roberto Mestre, que também perguntou o que houve, essa coisinha aí. Roberto Mestre, um grande abraço também para você, a Sandra Oliveira Vita, Deus está no controle de tudo, vai tudo dar certinho, sim, né? E se ficar um resquíciozinho como ficou, e daí? Continuamos vivos aqui, vamos trabalhando, continuando do mesmo jeito, né? Judélia Lima, nosso boa noite, a Bárbara Santana Nério, Barros Maurício, nosso querido Barros, a Alzirinha Crepaldi, a Bárbara Santana Nério, Carlos Santana, Denise Rosa, Márcia Miranda, Ivana Santa Rosa. Então, pessoal aí de fé, né, que está sempre junto com a gente aqui, nosso abraço, agradecimento sempre por vocês estarem conosco, nós estarmos aí com vocês, e juntos podemos aprender um pouquinho e agradecer a Deus pela vida, agradecer por podermos estar juntos, tá bom? É isso, vamos lá então, Joana de Ângeles, minha gente, que Joana de Ângeles, compadre aí, convida-nos hoje à simplicidade, sejamos simples. Vamos ver então o que ela quer dizer quando fala para nós sermos simples. E aqui está. Está correndo tudo aqui, né? Aí. Convite à simplicidade. Fala a simplicidade da nossa vida, de nossas maneiras de ser, etc. e tal. E ela diz: complementos e atavios representam não pouco, às vezes, indispensáveis adornos, coisas que podemos dispensar. Como o excesso em uns e a escassez em outros, onde abundam complexidades, rareiam sensatez e equilíbrio. O belo exterioriza-se em aura de harmonia e a força da beleza reside na discrição da simplicidade. A sabedoria consiste em apresentar com simplicidade os mais complexos conceitos, utilizando-se de expressões fáceis. Podemos saber coisas maravilhosas, palavras difíceis, mas verdadeiramente sábio é aquele que, dentro de toda a complexidade daquilo que sabe, transforma essa complexidade em simplicidade, para que os outros que vão ouvir, que não têm a mesma capacidade de entender, possam entender aquilo que se diz. Hoje, então, precisa-se ser assim, né? Tanta coisa pela mídia, ficar falando com coisas difíceis, complexas, o pessoal desiste, né? É necessário, sim, ser simples, ser claro, ser muito objetivo naquilo que se quer transmitir. E Joana, então, continua. Supõe muitas pessoas que as construções verbais gongóricas, em que abundam verbetes inunciais, revelam conhecimento. Então, quando é difícil, revela conhecimento. Verdadeiramente, tal comportamento reflete exibição de linguagem com prejuízo de clareza na informação.
Então, a simplicidade é na maneira de se expressar, né? É como diz aqui Joana de Ângeles, não adianta ficar falando difícil que ninguém vai entender. É tipo aquela novela, como os mais antigos, né? Como nós conhecemos, que era Roque Santeiro. Tinha aquele professor que falava, todo mundo achava lindo, mas ninguém se entendia absolutamente nada do que ele falava, né? Então aí é um pecado muito grande para aquilo que se quer, na verdade, transmitir a simplicidade. E Joana fala: a vida moderna, com as múltiplas facetas em que se apresenta, constringe o homem, tolhendo-lhe muito da espontaneidade, engendrando fugas psicológicas à realidade, que funcionam como drenos à emoção, sobrecarregadas de tensão e ansiedade. A vida moderna, é o que fala aqui Joana de Ângeles, né? E com tudo aquilo que nos oferece, essas múltiplas facetas, como ela diz, e a gente acaba ficando meio tanto que perdido, né? Às vezes sem saber o que fazer, entre tantas coisas que se pode fazer, tantas ofertas disso, daquilo. E muitas vezes, por não conseguirmos, né, nos definir exatamente, acabamos fugindo, nos isolando, tal a complexidade com que de repente tudo aparece à nossa frente, né? E como ela diz aqui, essas situações elas funcionam como drenos à emoção, que vem carregada de tensão e ansiedade. E o mundo atual, ele é facilmente entendido como algo que nos constrange, que muitas vezes nos reprime, que nos aprisiona, com todas as características que a gente possa analisar. Questão da segurança, questão do transporte, questão disso, questão daquilo, da própria educação, da questão política, acaba arrumando para cima de nós uma série de coisas que muitas vezes a gente prefere se isolar do mundo, né? Não quero saber de mais nada, o que também não vai resolver, porque as coisas vão continuar acontecendo e apenas vamos nos isolar, ficando por fora das coisas, e aí nós não vamos entender na realidade o que está se passando. É preciso então esse também nós nos esforçarmos nesse sentido. E o que diz aqui Joana? Simples são todas as coisas de elevada grandeza, de alto sentido espiritual. Os homens que se notabilizaram nos diversos campos do conhecimento humano e se revelaram protótipos da beleza espiritual nas artes, na filosofia, mártires da fé e heróis de renúncia, se fizeram caracterizar e se engrandeceram através da simplicidade, envergando as vestes da humildade. Eram muito simples. E tinha, né, utilizou-se até certo tempo aí a chamada expressão, né, você precisa calçar as sandálias da humildade, né? Era muito comum, vimos aí na televisão, um falava para o outro, quando alguém andava muito empombado pela rua, aquela coisa toda, está faltando ali as sandálias da humildade. E essas sandálias que não causaram tantos problemas para nós aí, né? Mas enfim, Joana fala exatamente isso. Esses grandes seres humanos, eles se notabilizaram pela simplicidade. Simplicidade no ser, simplicidade no se comportar e simplicidade no repassar aquilo que sabem, né? Os utilitaristas estão engajados nos grupos dos oportunistas e se mascaram com artifícios superficiais, impressionando pelo exterior, todavia vazios de conteúdo e valor. Utilitaristas, aqueles que aproveitam os momentos. Aquilo que se aparece, que é útil para ele vai e procura desenvolver. E como diz aqui, estão engajados aqui no grupo dos oportunistas, é uma oportunidade. Fica de olho, apareceu a oportunidade, vamos dizer, entre aspas, de se dar bem, ele não mede sentidos ou esforços nesse objetivo, né? Vencem pela força, incapazes de se vencerem a si mesmos. Arrimados à petulância, tornam-se violentos e sem qualidades morais legítimas. Preferem ser temidos por total impossibilidade de se fazerem amados. Constituem as classes dominadoras, transitando pelos estreitos corredores de tormentosas prostrações,
que não raro terminam na porta falsa do suicídio, direto ou indireto. Resguarda-te na simplicidade. Evita as aparências fulgurantes e malsinadas. Reflete na lição do Senhor em torno dos lírios do campo, e a sua beleza comovedora, inseparável, medrando a esmo do lodo, exteriorizando o aroma penetrante. E aqui Joana fala dos lírios do campo, né, do Evangelho, tão famosa, tão bonita essa passagem, fala: olhai os lírios do campo, eles não tecem, nem fiam, e mesmo assim, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, porque eram simples, nasciam do lodo, da putrefação, da água que corria, qualquer água, e ali germinavam e abriam as suas flores perfumadas, alvas, lindas, maravilhosas, brindando, claro, o nosso olhar ante tanta beleza. Simplicidade, é o que diz aqui Joana de Ângeles. Ele próprio, nosso divino Senhor, cantando e vivendo as excelsas belezas do reino celeste, se utilizou da simplicidade, de tal modo que o seu Evangelho continua como um hino de luz, tecido com as melodias inspiradas no povo simples e sofredor de todos os tempos. É Joana de Ângeles falando para nós, convidando-nos a sermos simples, práticos, objetivos, não ficarmos espelhando naquelas coisas impossíveis de conseguirmos, ou simplesmente porque alguém falou, simplesmente porque alguém se vestiu daquele jeito, porque alguém come aquilo, porque alguém, e eu sou o quê? Nós somos o quê? Cópias, simplesmente? Ou vamos construindo devagar, que assim seja, nós mesmos, por nossa mente, por nosso objetivo, por aquilo que nós queremos? Nós não somos cópias, nós somos seres individuais que pensam, que agem, que constroem, que sofrem, que superam, que são resilientes, que lutam e muitas vezes mesmo se entregam, porque faz parte da humanidade. Mas nós somos individuais, nós não somos cópias. Precisamos tomar cuidado com tantas e tantas influências que existem e que muitas vezes nos deixamos arrastar gratuitamente e muitas vezes a altos custos para nós, para as pessoas, de difícil recuperação, seja a recuperação física, seja a recuperação financeira, seja a recuperação emocional. Na realidade, essas transformações, ou aquilo que a gente faz não valorizando a si mesmo, pertencem ao nada, porque nós continuamos sendo nós mesmos. Não precisamos ser cópias de ninguém. Claro que nós vamos procurar o melhor para nós, com critério, com simplicidade e, acima de tudo, com a razão. Nada além disso. Sejamos simples, a simplicidade é uma bênção, podem acreditar para cada um de nós, porque eu sei também, você sabe, simples como vocês são, o valor deste termo, né? É isso, queridos amigos. Então vamos cumprimentar nossos aniversariantes. Vamos, olha aqui, nós falamos muito. Hoje, Elaine Faria Lopes, Silmira Vano Leonel, Elaine, A Elaine. É. Amiga minha desde criança. Oh, olha que coisa fofa, olha, fofa do lado só, que bacana, que fofo, né? A Elaine Faria Lopes, a Célia aqui, amiga de infância dela, olha, né? Infância já, né, que já estamos assim meio chegados no tempo, mas não esquecemos, isso que é lindo, que é importante para nós, cultivarmos aquilo dentro da nossa simplicidade. Amigos de infância que se passaram há 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu com 73 anos, minha infância aí, minha infância até 10 anos por aí, né? 63 anos atrás, a certa é a mesma coisa. Trazer essas memórias de coisas simples, de uma época simples, tão importante, feliz para todos nós.
sem ficarmos aí querendo coisas que não vamos conseguir, nos importando com aquilo que fulano falou, que aquilo que não sei o quê, sabe? Aqueles que só querem, no fim das contas, se dar bem e nem sempre se dar bem pelo caminho reto. Precisamos pensar nisso. Repetindo os aniversariantes de hoje: Elaine Faria Lopes, Silmira, Vano, Leonel, Viviane Leal. Olha a Viviane Leal que está sempre conosco, né, Viviane? Aquele abraço, que Deus abençoe, viu? Continua conosco aí, continua pedindo essas preces que nós vamos atender com o maior carinho, todos nós. E amanhã? Amanhã o Marcos Chareschi, a Cleus Oliveira, também está sempre conosco, né, Cleus? Que bom. Rosângela Nascimento, também, olha aqui, o Alceu Leite, que é nosso primo, casado com a Silvano, grande abraço para o Alceu, Deus abençoe. E nosso querido amigo, que está sempre conosco aqui, a gente conhece ele há muito tempo, né? E o nosso querido Edmar José Bueno, fazendo aniversário, né? Amanhã, a da Vandinha, quando que é, dia? Dia 26, já. Foi, olha aí a Vandinha, né? Mas manda um abraço para ela também, viu, Edmar? Então, queridos amigos, para todos vocês, aquele abraço nosso, coração a coração, com muita alegria, e que todos caminhem pelo bom caminho, semeando boas sementes e as bênçãos de Deus acima de tudo. Boa noite nosso também aqui para Irene Batista, para Maria Helena Lima. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas também, claro, né? E eu aqui com a minha boca tortinha, mando boa noite para vocês que estão chegando agora e para vocês que irão assistir depois. E é isso, amigos. Chegando então no finalzinho, né, do nosso encontro de hoje, com bastante alegria por podermos estar juntos aqui. Boa noite de todos vocês aqui também que deixam os likes, compartilhamentos. A gente fica feliz de poder falar um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, falar de nós, nossos objetivos. Tenhamos objetivos claros, né? Na simplicidade conseguimos tantas coisas, né? Vamos então orar pelos nossos amigos, nossos irmãos, por aqueles que nos pedem, por aqueles que precisam, e abrir nosso coração à prece, orando por nossos amigos, aqueles que nos pedem, por aqueles que nós conhecemos, sabemos e sentimos a necessidade, que não precisamos pedir para que seja objeto da nossa oração, né? Por aqueles todos que também, claro, nos pedem, também por aqueles que não nos querem bem, por aqueles que aprontaram conosco, por aqueles a quem temos uma determinada raiva, aqueles que nós não achamos que são amigos, não, mesmo que achamos que somos inimigos. A prece é extremamente valiosa para todos eles, para que se localizem, para que pensem, reflitam nas atitudes, mas também para nós, porque nosso coração então se abre à simplicidade, se abre ao amor e, acima de tudo, se abre à caridade. É uma grande caridade. Todos queremos ser objetos da caridade, mas também pratiquemos a abençoada caridade. Oremos então aqui pela Ana Maria Franzin, pela Juliana, pela Eliana, que é irmã da Eliana Saldanha, né? Então as gêmeas que a gente conhece têm uma grande admiração. Oremos também pela Isadora Pérez Garcia, Lesiane Serra, Maria Angela Bela, Anísio de Camargo, Ana Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Mendes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Fastioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Ivete Pinheiro, Miranda Colucci, Vanina Colucci, Juliana Saldanha, Elaine Feroni, Orlando Lameu, Rosa Cast, Cecília de Paula, também pela Maria Clara Santana, Jéssica Isvenso, Gustavo Piloto Andretta, pela Isabela Esferra, pelo Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Filho, Adriano Lavela Basso, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Miller, também pela nossa irmã Tercília Antonello, também pelo Antônio Donizete Neves, Simone Martins, Sônia Martins, não é Sônia, olha, eu trocando seu nome, a Sônia Martins, também pela Arvori de Oliveira Pascoal, de Djalma Lourenço, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, nosso querido Anderson Barbosa Pires, nossa querida Maria Terezinha Silva, da Ivonete, do Aniquirinho, também do André. E também tem um Leopoldo que, como o olho não fecha direito, ele fica cheio de lágrimas, às vezes dificulta um pouquinho ler, mas a gente vai superando tudo isso, não tem problema algum.
Vamos agradecer a Deus, então, por podermos estar juntos. Vamos fazer a nossa prece? Oh, que maravilha! Vamos lá. Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles finire. Ad te suspiramus, clementis et clementes, in ac lacrimarum Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos estamos mais uma vez em seu nome, Pai, vos louvando e agradecendo pela vida. A vós, Mestre Jesus, agradecendo sempre por estar conosco, nos amparando, sempre, sempre. E nós reunidos, felizes com mais esta oportunidade, e com o Evangelho, com Joana de Ângeles, aprendermos e vivenciarmos mais o seu amor, amado Pai. E sim, vos louvamos, agradecemos, nós também pedimos, suplicamos por todos os nossos filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, e assim pedimos pelos aniversariantes felizes desses dias, por tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, por nossos irmãos, nossos queridos familiares, amigos que já nos deixaram, por tantos irmãos que estão nos deixando também, completando aqui sua jornada. Acolhei-os amorosamente a todos como tem acolhido, e abençoai e fortalecei a todos estes que demos os nomes, a estes que em nossos abençoados lares também mentalizamos, porque são irmãos que querem continuar conosco na caminhada pelo progresso espiritual, moral. Abençoa assim nossas famílias, famílias de todos os seus filhos. Abençoa o seu povo, Senhor. Muitos em grande sofrimento por nós mesmos causados, por nossa ignorância, nossa ganância, vaidade, orgulho. E pedimos auxílio para que possamos exterminar de nossos corações. Abençoa-nos, dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo, que tanto necessita, e não criando tantas guerras, tantos problemas, tantas dúvidas, mas trabalhem pelo povo. E abençoa assim, Pai, o seu povo que trabalha e aqueles que procuram o abençoado trabalho. Abençoa o seu povo que nos dá um abençoado trabalho. Abençoa nossas casas de oração de todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, alegres e felizes. Abençoa nossas crianças, jovens, adolescentes, e as quais se juntam a esses que estão vindo ao mundo, para que definam seu caminho nessa vida pelo amor, pelo respeito, pela sabedoria, pela justiça, pela paciência, pelo perdão, pela indulgência, pela tolerância, e que juntos todos nós que também perseveremos nessas virtudes, para que consigamos modificar este planeta que criastes para nós, e que sim, confessamos que tanto já o prejudicamos por nossa ganância, nossa ignorância, e pedimos, Pai, que nos auxilieis a superar estas dificuldades, e levamos a vós esta prece maravilhosa que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Nós, humildemente, pedimos, sim, o teu amor, a tua paz, a tua luz por todos nós,
encarnados, desencarnados, nós reunidos, por aqueles que se encontram onde se encontram, que sejam sim beneficiados com o seu amor, com suas bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, que harmonizam nossos corpos físicos, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que essa harmonia transborde de todos nós e que a levemos onde formos, auxiliando nossos irmãos de caminhada. Abençoa nossos anjos guardiões, nossos bons espíritos e nossos irmãos todos, encarnados e desencarnados, que se perderam pelo caminho, para que retornem ao necessário caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, amigos, agradecemos a participação de vocês, a presença de vocês, né? Sempre enriquecendo esse nosso encontro, fazendo com que ele brilhe, sim, que ele brilhe e leve nossas vibrações amorosas até nosso Pai, nossos irmãos, e que juntos possamos progredir, aprender e auxiliar, mas também sermos auxiliados quando assim necessário. Eu e Célia desejamos uma linda noite para todos vocês, uma ótima terça, uma ótima quarta, uma ótima semana. E marcamos um encontro para quarta-feira. Quarta-feira vamos continuar com o Evangelho, falando então das figuras do Evangelho, começando por Moisés, né? Essa figura bíblica importante. E sim, esse é o nosso encontro para daqui 2 dias. Fiquem todos maravilhosamente bem, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, em nossos corações, em nossas vidas, nos abençoando na caminhada agora e sempre. Linda noite, tudo de bom, do melhor e até quarta-feira. Tchau.